A paz do Senhor esteja com todos vocês. Todos me conhecem, mas para quem ainda não nos conhece, eu sou Heraldo, casado com a Rosana há 20 anos. Somos membros consagrados da Comunidade Católica Sagrada Família. Temos 3 filhos, Gabriel, João Vitor e Isabela, com 19, 17 e 15 anos. E caminhamos com muita alegria, servindo, como cantamos, o Senhor nesse carisma tão abençoado para a igreja. E nós vamos juntos hoje meditar um tema relacionado com a campanha da fraternidade deste ano, que é cultivar e guardar a criação. E para que a gente possa começar, vamos tomar nossa palavra no livro do Gênesis, no capítulo 2. Comecinho da Bíblia aí, Gênesis 2, nós vamos ler do 4b até o 15. Gênesis 2, 4 a 15. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Pulemos agora para o versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vemos nesse trechinho, se nós voltássemos um pouquinho mais no capítulo 1, vamos ver toda a narrativa da criação de Deus, Deus criando o mundo. Começa no capítulo 1 anterior falando que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E aí vem toda a narrativa da criação, Faça-se, Deus vai falando, faça-se a luz, depois façam-se as águas, e vai criando toda a natureza, todos os céus e terra, Deus cria. E esse trechinho que lemos, que vem falar que Deus havia criado, mas ainda não havia nada, não tinha árvores, ainda não tinha plantas, não tinha nada, porque também não tinha chuva, não tinha chovido ainda, e não tinha homem que a cultivasse. E aí fala uma coisa importante no trechinho para nós, para começarmos a refletir. Algo que a gente já meditou no início dessa quaresma, esse tempo especial que nós estamos vivendo de preparação para a Páscoa. No início dela, na quarta-feira, já usamos essa frase, Quando o padre coloca lá cinzas na nossa cabeça, ele fala o quê? Que nós somos pó e ao pó havemos de tornar. Então, e aqui nós vemos nesse trechinho do capítulo 2, a palavra de Deus falando, Deus tomou do barro, tomou do pó e fez o homem. Nós não somos nada, nós somos pó, e ao pó retornaremos. Esta carne que nós vemos aqui hoje, um dia ela se desfazerá, um dia ela será sepultada e vai se desfazer. Um dia teremos sim um novo corpo glorioso nos céus, após nossa ressurreição, mas não é com esta carne que a gente vai, é com outro corpo. Esse se corromperá, E fala aqui um trechinho importante, gente, o versículo: Deus soprou sobre o homem. É de Deus que vem o sopro da vida, Deus que sopra sobre as narinas do homem e lhe concede vida. E fala o trechinho: e o homem torna-se um ser vivente. Toda a vida vem de Deus, Deus é o Senhor da vida.
E todas as formas de vida criada vêm dele. Aí vem um trechinho depois, né? Que ele começa a dar todas as árvores, tudo, e para o homem em alimento e toda a natureza criada à nossa disposição. A vida criada por Deus, por muitas vezes, passa despercebida por nós. Muitas formas que tem vida presente, seja ela vegetal, seja ela animal, às vezes nem vemos algo que tem vida. Mas, por outro lado, muitas das coisas criadas estão diante dos nossos olhos. Muitas. Né? O ar nós não vemos, mas o sentimos. A natureza toda, saímos aí fora nesse local que nós estamos aqui na Igreja Imaculada, Conceição, vemos belos jardins, ali atrás belas árvores, né? Antigas, frondosas, algumas frutíferas, outras não, tá? Então muitas das coisas criadas estão diante dos nossos olhos e por vezes não as enxergamos, por vezes não as contemplamos, não as admiramos. Santo Agostinho fala assim, gente, olha que lindo: a natureza é o primeiro livro escrito por Deus. Olha que lindo. Nós, na nossa correria de vida, às vezes, não conseguimos mais parar e contemplar a obra criada. Não conseguimos contemplar algo belo feito por Deus. São João Paulo II falava: temos que ter uma capacidade de rastrear as digitais de Deus impressas no universo. Olha que lindo. Temos que ter uma capacidade de rastrear digitais de Deus impressas no universo. Não podemos ter um coração insensível que passa correndo por tudo e nada mais admira, nada mais acha belo, acha que tudo é a si mesmo, não damos o devido valor à obra criada. A nossa dimensão social de fé que vivemos na igreja é que faz com que a igreja, a cada ano, gente, nas quaresmas, nos sugira um tema. A nossa fé não é só espiritual, ela tem uma dimensão social e por isso a igreja sugere um tema. Nos levar nesse tempo de reflexão, nesse tempo, né? Importante uma pausazinha antes de anunciar o tema da campanha aqui, né? A quaresma, gente, ela não é um fim em si mesmo. Muitas vezes, diante dos tempos litúrgicos, olhamos para a quaresma com um certo ar de desânimo ou de tristeza. Nossa, agora vem uma época do que não... Vem uma época do não pode. Agora é a época do... Né? Então não pode isso, não pode aquilo, não pode cantar glória, não pode... Né? A missa é mais chata. E não é, a quaresma não é um fim em si. Se nós vivermos a quaresma sabendo o que ela significa, o que é a quaresma? Ela é um tempo de preparação, 40 dias de preparação para a festa máxima dos cristãos. Em vão é a nossa fé, vã é nossa fé, se não acreditarmos em Jesus ressuscitado. De nada adianta estarmos aqui num sábado à tarde, se não acreditarmos que Jesus ressuscitado está presente aqui em nosso meio. E essa presença de Jesus ressuscitado, ela é tal que você a pode sentir aqui com os irmãos reunidos, ou você sozinho, na tua casa, em oração, ou contemplando a obra criada, você sente Jesus ressuscitado. Então, a quaresma é um tempo de preparação para vivermos de novo a festa máxima da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. E aí, para que isso não fique só no nosso campo espiritual, a igreja também sugere um tema para o lado social. E esse ano, o tema, todo mundo vai falar, mas Heraldo, esse ano o tema da igreja parece que ficou difícil, né? Foi biomas, né, brasileiros e defesa da vida. Olha isso, gente. Biomas brasileiros e defesa da vida é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Então pode até parecer soar, Heraldo, eu nem sei o que é bioma, tá? A Sandra está até lembrando aqui, né? Não é mioma, porque mioma é uma doença que dá lá no útero das mulheres, é isso, Sandra, se não me engano, né? Entendeu? É bioma, tá? Já explicando, né? Bio de vida e oma, conjunto, olha isso, bio, vida e oma, conjunto de vida, ambas do grego aí, bioma vem do grego, tá? Então, o que é um bioma? Um conjunto de vidas, que vidas? Todas as vidas que vivem no mesmo espaço, seja ela humana, animal, vegetal,
né? Todas as formas de vida que estão num determinado espaço, no mesmo tempo, sob o mesmo clima, é um bioma. Olha isso, dando aula de geografia aqui para vocês, né? E aí, o cartazinho, esse aqui pequenininho, não vai dar nem para aparecer na câmera, ela é o cartaz da campanha da fraternidade. Então mostra o Brasil com seus 6 biomas, tá? Um deles mais lá para cima, na Amazônia, depois mais para o leste, ali na região do Nordeste, a Caatinga, depois na região central, o Cerrado, depois um pouco da costa litorânea, e nós aqui no Sudeste, Mata Atlântica, no sul do país, Pampas, e na região do Pantanal, o Pantanal. Então esses são 6 biomas brasileiros, tá? E o tema, biomas brasileiros, defesa da vida, e com o lema, cultivar e guardar a criação, como nós lemos aqui no livro do Gênesis 2. Tudo isso, né, toda essa riqueza, o nosso país, em comparação com outros países, gente, é um país de muitas riquezas naturais. Com esses seus 6 biomas, muitas riquezas, muitas. Somos um país privilegiado de ter tanto recurso natural como os que temos. E a Mãe Igreja, mãe e mestra, vem na nossa dimensão social de fé, nos falar: olha, nesse período de vocês de preparação para a Páscoa, no campo social, pensem em toda obra criada por Deus e olhem como está. Toda essa riqueza que serve de alimento, toda essa riqueza que serve de remédios. Quantos países do mundo têm interesse em vir explorar a Amazônia nossa? Porque sabem que ali, com plantas naturais, medicinais, poderosíssimas. Quantos são os países que querem explorar a Amazônia? Porque sabem que tem muita medicina ali, muita planta para curar. Quantos produtos de beleza, hoje em dia, né, uma das indústrias que mais rende dinheiro no mundo, a questão de estética aí, né? Então, não só para as mulheres, mas para todo mundo, mas então, com base em produtos da natureza. Então, alimento, saúde, beleza, tudo mais, gente. Ciclos de água, a natureza funciona. Tem época que não tem água, tem época que tem época que não tem chuva, tem época que tem época que tem calor, tem época que tem frio. E tudo funciona. E tudo funciona graças ao bom Deus que criou tudo tão maravilhosamente. Mas, o Papa Francisco fala assim na carta, a gente vai comentar mais dela, há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, em 2015, o Papa Francisco publicou uma encíclica, tá? Uma carta, uma exortação, que é a Laudato Si, louvado sejas. Essa frase é uma frase do São Francisco, né? São Francisco que falava Laudato Si Signore, né? Que é louvado sejas meu Senhor, como nós cantamos agora nos nossos louvores, tá? Então nessa carta publicada, essa encíclica publicada em 2015, o Papa Francisco fala, tá? De todo o nosso mundão, todo o nosso meio ambiente criado, e ele fala assim, numa das frases desse documento: cada forma de vida, por mais simples que seja, carrega em si mesma uma mensagem. Olha isso. Cada forma de vida, por mais simples que seja, carrega uma mensagem. Até uma planta carrega uma mensagem. Você sabe ler? Eu sei ler as mensagens que carrega uma forma mais simples de vida naquilo que Deus criou. Entretanto, a gente bem sabe que o olhar ganancioso e coração, né, do homem ganancioso não usa bem tudo isso. Não usa bem toda essa obra criada. E tende a destruir aquilo que Deus fez como belo a nosso serviço, o serviço do bem comum. O homem tende a destruir um bioma, destruir um meio natural, é construir túmulo para um povo, gente. Olha só que cada frase profunda, né, que vem nos documentos da igreja. Você destruir a natureza é você construir túmulo para si próprio, para quem vive nesse local, porque nós dependemos disso tudo, nós dependemos da natureza para sobreviver. Nesse documento, o Papa Francisco, com muito carinho, ele fala assim, gente, ele chama todo o meio ambiente de casa comum. Olha que bacana. Nosso Papa chama toda a natureza criada, o cosmos, tudo como casa comum. E vai explorando tudo isso. Como que nós estamos olhando? Nós cuidamos, em primeiro lugar, da nossa casa, de onde nós moramos.
Eu tenho zelo por aquilo do espaço onde eu vivo. E olha, ele tentando relacionar o zelo que você tem com o espaço em que você vive, deve ser o mesmo ou até maior para com a casa comum, com o mundo criado, toda a obra criada. Tá? Ele fala assim: a casa comum pode ser comparada, ora como irmã, com quem partilhamos a existência. Olha isso, a casa comum, toda a criação, ora é comparada a uma irmã, inspirada em São Francisco, né, no Cântico das Criaturas. Ora como uma boa mãe, que nos acolhe em seus braços. E aí tem um trechinho do Cântico das Criaturas de São Francisco: louvado sejas, meu Senhor, que é o que inspirou a encíclica, pela nossa irmã, Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verdes. É o Cântico das Criaturas de São Francisco. E o apelo do Papa nessa encíclica, né? O desafio de proteger a casa comum e de levar com que toda a família humana, toda a família da humanidade, zele por um desenvolvimento sustentável. Nossa, Heraldo, está parecendo aula de geografia lá na escola, né? Porque quem é da faculdade, né? Porque desenvolvimento sustentável. Mas nós precisamos refletir, gente. A Igreja Mãe e Mestra nos leva a refletir nisso. É o apelo do Santo Padre no documento e é o apelo que a Igreja do Brasil vem, campanha da fraternidade é só na Igreja do Brasil, tá, gente? Então, vem nos fazer nesses 40 dias no campo social. Cuidemos. O meio ambiente é casa comum? Sim, é para todos. É para todos. E deve ser cuidado e zelado. E tudo que fizermos, que é para o desenvolvimento da humanidade, que seja zelando. O sustentável quer dizer isso. Você não vai usar então? Então nós não podemos colher uma alface para comer? Então nós não podemos matar um boi para ter carne na mesa? Porque nós estamos agredindo a natureza? Não é isso. Não é isso. É aí que está, o desenvolvimento sustentável é você usar de maneira que você possa estar, ao mesmo tempo que está usando, preservando para as gerações futuras. E isso é possível. Tá? O que está acontecendo com a casa comum, numa reflexão do Papa nesse documento, e que leva, e que vale muito para nós, aqui, na Casa Comum Brasil, onde vivemos, e que somos chamados a zelar nessa quaresma. Poluição e mudanças climáticas. Quanto maior a cidade, né, gente? Quanto maior a aglomeração urbana, maior os índices de poluição. Nós entraremos daqui a pouco no outono e inverno. Quantas crises respiratórias as nossas crianças enfrentam, e mesmo nós adultos, em função da poluição dos ares, em função da quantidade de veículos que nós temos andando nas vias da cidade. Tá? Então, quanta poluição nos rios que servem para nos abastecer. Tá? Os rios da Grande São Paulo, os principais rios da Grande São Paulo, são completamente poluídos. E se levará décadas para despoluir um rio Tietê e um rio Pinheiros, você levará décadas para conseguir despoluir aquilo que está ali. Tá? Chega a ser quase que esgoto puro a água que está circulando lá a esta hora, se você passar ali. Tá? Não precisa nem ir muito longe. Nós estamos aqui no bairro do Ipiranga, o córrego que corta o parque do Ipiranga aqui é o córrego do Ipiranga. E se você for lá agora, do ladinho lá, querer passar em cima da passarela do parque, você não vai aguentar o cheiro, né? Porque ele é completamente poluído. A questão da água. Nós somos cristãos que só pensamos em economizar água quando o governo grita que está faltando, quando fala que o Cantareira está baixando e vai faltar água, quando a Sabesp aumenta a conta, porque se não aumentar a conta, ninguém economiza água. Nós somos educados errados, a gente acha que a água é algo infinito, que assim como eu abro a torneira lá do chuveiro lá, que sai aquela ducha maravilhosa, né? Que aquilo não vai acabar nunca. A água é um bem finito, gente. Não é infinita, não é que não tem fim a água, tem fim. E eu preciso zelar por isso. Gente, eu sou chato lá em casa. Eu sou chato com os filhos. Eu vou lá batendo na porta do banheiro e falo, liga e desliga. Você quer demorar no banho, você demora, mas você precisa ter a consciência de ligar e desligar o chuveiro. Não dá para você ficar meia hora tomando um banho que 10 pessoas tomariam com essa água que você está gastando. E é preciso insistir, gente. Nós não somos, sabe, o nosso cristianismo não pode ser, deixa para lá, Heraldo, esse pouquinho que está fazendo não vai servir para nada. Hoje de manhã, a gente representava, né, a pedido da Regina, a comunidade no encontro diocesano com o nosso arcebispo.
E ele tocava nesse assunto também. Eu nem vou fazer nada para esse negócio de meio ambiente, não, porque o que é o que eu faço diante de tanta coisa errada? O que é essa minha economia de água, ou essa minha economia de energia, de apagar a luz onde não tem ninguém no cômodo da casa? Diante do que estraga que todo mundo faz, todo mundo desperdiça. E o arcebispo falava, importa que você está fazendo a tua parte. Tem até um conto popular que fala, né? De um grande incêndio, eu não vou lembrar a historinha certa do conto popular, um grande incêndio, a formiguinha lá carregando a gota d'água dela, e vem um outro animal carregando um mundo de água e fala, você não vai apagar esse incêndio aí carregando essa gota de cada vez? E a formiguinha responde para ele, né? Eu estou fazendo a minha parte. Eu não vou apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então você pode não conseguir resolver o problema da água no mundo, mas você está fazendo a tua parte? Você planta isso para os teus filhos, você para si próprio? Você é capaz? Eu sou capaz de desligar o chuveiro quando eu estou tomando banho? São coisas que parecem bobas, gente, mas é o que nos leva. Eu não vou mudar a poluição da Avenida do Estado, que passa não sei quantos mil veículos por dia. Essa eu não consigo mudar. A perda de biodiversidade, né? Ainda há elevados índices de desmatamento da Amazônia, ainda existe isso. Mesmo com todo o imageamento por satélite que temos no nosso país, ainda se desmatam, além daquilo que é sustentável. Tá? Então, existe muita perda de biodiversidade, perda de espécies de plantas, perdas de espécies de animais que não poderíamos perder em extinção. Tá? A deterioração da qualidade de vida humana, com todo esse desgaste que o próprio homem vai causando ao ambiente, quem perde é ele mesmo. Quem perde com a falta de qualidade de vida somos nós mesmos. Com um ar pior para respirar e outras coisas mais, somos nós mesmos que vamos perdendo qualidade, tá? E a degradação social. Gente, não existe separação entre aquilo que o homem vai decaindo em si mesmo e aquilo que ele vai destruindo da natureza. É conjunto, gente. Quanto tem dos nossos jovens, quanto tem da população jovem nossa sendo dizimada hoje por drogas? Quanta gente sendo dizimada por drogas, por outros meios, por bebida, tá? Então, é ser criado, a imagem e criação de Deus, que não poderia estar sendo tratado assim, mas está. E no fundo, né, gente, quando nós vemos as narrativas aqui do Gênesis, da criação de Deus, existem 3 relações básicas da existência humana na criação de Deus. 3 relações nessa natureza criada, como lemos agora há pouco no Gênesis. A relação do homem com Deus, a relação do homem com o próximo e a relação do homem com a obra criada, com a natureza. Essas 3 relações estão presentes, como nós lemos aqui no livro do Gênesis. Deus criando e colocando o homem para interagir com tudo isso. E nós vemos que essas relações, por consequência do pecado, né, gente? Tudo volta nele, né? Tudo volta no pecado. Por consequência do pecado, da liberdade que Deus deu, essas relações foram rompidas. O homem rompe a relação dele com Deus e ao mesmo tempo com o próximo e com a obra criada. O pecado nada mais é que o homem quis um dia, põe Deus de lado, né? Quis ocupar. O livro do Gênesis também narra a história do pecado original, né? A gente leu lá, Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim. Nós não continuamos lendo ali, porque não era o interesse para a pregação de hoje. Mas na sequência ali vem a narrativa, né? Daquela árvore não comerás, porque serás conhecedora do bem e do mal, e te tornarás como Deus. E o homem vai e come. E tudo isso é sentido figurado, quer dizer o quê? O homem tem sede de Deus, e às vezes a sede dele é tamanha que ele quer ser mais que Deus. Ele quer ser como Deus. E aí é o pecado. E quando o homem quer ser como Deus, entra o pecado e entra a destruição dessas relações. A harmonia em que Deus pensou quando criou é quebrada. É quebrada essa harmonia. Aquilo que Deus fez, o jardim, e colocou o homem para cultivar e guardar, tudo aquilo que era belo, com o pecado é quebrado, é rompido. A relação harmoniosa que Deus pensou se transforma em conflito. E como é triste a gente pensar em tudo isso, né?
São Francisco viveu um pouco de resgate tudo isso, gente. São Francisco conseguiu olhar para a criação toda como irmã, como nós falamos, e tentar voltar um pouco, resgatar um pouco dessa relação original do homem com a obra criada. Ele viveu isso de perto. Por isso santo, né? São Francisco. Porque resgatou um pouco dessa convivência harmoniosa com a obra criada. Nós não somos Deus. A terra existe antes de nós e ela foi nos dada para que seja cuidada e cultivada. Então olha, gente, que importante. A terra foi criada antes de nós. Não somos dono dela. Heraldo, mas Deus não falou? Coloco tudo para vocês. Cresçam, multipliquem, dominem as aves do céu, dominem toda a natureza. Não falou isso no Gênesis? Falou. E existe até, gente, linhas que querem criticar a fé religiosa cristã judaica nesse ponto, que fala, olha, esta ordem que vocês têm na escritura de vocês, quem não é judeu ou cristão, que não acredita nem nos livros do Antigo Testamento e nem nos do Novo, esta ordem que está no livro sagrado de vocês, de dominem a criação, é ela que levou o ser humano a ser um cara depravador, destruidor, dominador. Isso é interpretação errônea da Sagrada Escritura, gente. Isso não é interpretação correta. Porque, ao mesmo tempo que Deus falou isso, Ele disse domine, mas em que sentido? No sentido de que tudo está à disposição para o bem comum. Convivam com tudo da melhor maneira, que sirvam ao bem de todos. É isso que foi dito. Tanto é que, ao interpretar corretamente a Escritura, vem logo depois o versículo que lemos. Cultivem e guardem. Cultivem e guardem. Então, o dominar não é o dominar de ser dominador, explorador, destruidor e dono. Não é esse. O dominar é de ter, o documento do Papa fala uma frase importante, né? É de ter uma relação de reciprocidade responsável para com o ser humano e a natureza. Uma relação, usar a natureza com responsabilidade, não com destruição. Visando sempre o bem comum. O que usarmos não é nunca para o bem individual, sempre para o bem comum. Teria muitas mais coisas para irmos a fundo, mas o nosso tempo vai acabando. Gente, um pouquinho mais de quaresma para nós, e não pararmos em certas coisas que acontecem também nesses dias. É um tempo tão lindo da Igreja Católica, de preparação para a festa máxima, e às vezes nós vivemos a geração das mensagens, né? Vem tantas mensagens, a mensagem do Papa Francisco, porque ele é um Papa muito abençoado por Deus, com uma linguagem muito acessível aos nossos ouvidos, né? Então a Sandra esses dias até exortava, né, Sandra? Pessoal, não é tudo que é do Papa Francisco, cuidado, né? Cuidado com o que a gente vê. Então, nem todas as mensagens são dele. Então, a gente fica atento com isso, tá, gente? Conhecer a doutrina da igreja. Se falar que é a mensagem do Papa Francisco, tentar esmiuçar um pouquinho mais na internet para ver se é mesmo, tá? Antes de colhermos tudo. Por que isso, gente? Porque a igreja nos fala, dentro dessa dimensão social, cuidar da casa comum. E dentro das práticas quaresmais, a nos aplicarmos em 3 práticas: jejum, oração e esmola. Tá? Esmola não é só aquela esmolinha que a gente dá lá no semáforo ou na calçada para alguém. Esmola quer dizer todas as nossas práticas de caridade, tudo que fazemos para ajudar o outro, está dentro da esmola. O que a gente faz para ajudar alguém no nosso dia a dia? O jejum, né? Então, vários textos do Papa Francisco, colocando práticas interessantes para se viver nos 40 dias da quaresma, e como se dissesse assim, olha, você não precisa fazer jejum, não, como se dissesse, né? Que o jejum do alimento nem é importante. Não, pera lá, o jejum do alimento, ele é bíblico. Está no Evangelho, em vários trechos, não num trecho só. Ah, Heraldo, mas jejum é coisa do século passado, nós estamos no século 21. Lá no século 18 o pessoal fazia jejum. Não, pessoal, é preciso fazer jejum. Nós fizemos lutas intensas conosco mesmo, e nós não convertemos se não travarmos um combate. Essas práticas espirituais são exercícios que fazemos para que a gente possa voltar mais para Deus. Nós não somos capazes de nos voltar mais para Deus se não nos penitenciamos. As práticas penitenciais da quaresma, que são essas. Se não nos dedicamos um tempo maior à oração,
se não paramos para ajudar nada a ninguém. O padre ainda brincava na quarta-feira de cinzas: você é capaz de deixar de comer um peixe caro, um bacalhau, e usar esse dinheiro para ajudar uma obra que está na igreja, como consequência do ano da misericórdia? Como consequência do ano da misericórdia, a igreja tem uma obra, tá? Do lado da igreja da Sé lá, um prédio que vai ser, chama Projeto Vida Nova, para acolher moradores de rua. Todas as paróquias estão com carnezinhos de rifas para colaborar com a reforma desse prédio que vai acolher os moradores de rua. O padre falou: você é capaz de comprar uma mistura mais barata e o que você economizar, você pôr nessa rifa, não pela rifa em si, mas pela ajuda à obra? Isso é esmola. Esmola não é dar moedinha de 10 centavos para alguém. Esmola é prática de caridade. O que você faz para ajudar alguém? De fato, nesse tempo. As práticas de jejum. Que período você deixa de comer alguma coisa? Não é para você passar mal. Existem bibliografias, livros que você pode ler das práticas de jejum. Qual o jejum que você pode fazer e ainda estar bem? Não atrapalha o teu ritmo de vida, o teu ritmo de trabalho. Porque não é para atrapalhar. É para exercício espiritual. Todo esse cuidado com a casa comum que nós estamos propondo tem que estar inserido com as práticas penitenciais, tudo ligado, para que eu vá caminhando, voltando-me mais para Deus. Um tempinho a mais de oração. Que tempo a mais você tem de oração? O Papa, para encerrar, porque já estamos acabando o nosso horário, já deu horário, né, Alê? O Papa, 3 mensagens rápidas para encerrar. O Papa falava, na carta para a Quaresma desse ano, ele usou uma reflexão do Evangelho de Lucas, onde tem o rico e o pobre Lázaro. O trechinho, né? O pobre Lázaro estava à porta do rico, desejava as migalhas do rico, e o rico não dava nada para ele. Tem toda a parábola lá, não dá tempo de ler agora aqui com vocês. Mas fazendo uma reflexão nessa parábola, o Papa coloca 3 coisas para nós, gente, nessa Quaresma também. Que o outro é um dom, tá? Vamos acolher Jesus. Amém.